Olá pessoal, a paz do Senhor, vídeo novo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aqui no tema, vim falar pra vocês a forma que eu utilizo lá na minha classe para que as crianças memorizem o versículo da lição. Ela tá assim com a capinha, né, de EVA, mas vou mostrar aqui a capa dela pra vocês. Olha, ela é assim, tá bom? Eu gosto de deixar ela na capinha. E essa Bíblia da PEC, gente, ela é muito boa. Depois eu faço um vídeo mostrando ela direitinho, né, tá bom? Se você puder adquirir essa Bíblia da PEC, adquira, tá bom? Ela vai abençoar o teu ministério com crianças. Então ela é a Bíblia de recursos para o Ministério com Crianças. Nessa Bíblia tem várias dicas de aperfeiçoamento para o professor da escola dominical, para você preparar um bom culto de criança. Tem um que diz assim, ó, ensinando as crianças a memorizar o versículo. E eu aprendi com ele e eu utilizo na minha classe. Eu também li outras coisas também na internet e eu vim falar para vocês como eu faço para que as crianças memorizem o versículo na minha classe. Tá lá na página 694, né? Você inicia lá, ensinando as crianças a memorizar o versículo. Aqui tem várias coisas, porém, eu adaptei a minha classe, né? Eu adaptei as necessidades das minhas crianças e ao meu limite também, né? Daquilo que eu poderia fazer. Aqui a Bíblia, ela dá alguns passos para ensinar as crianças a memorizar o versículo. Então, o primeiro passo é introduzir. Como assim introduzir o versículo? Você vai despertar a curiosidade da criança de alguma forma para que ela tenha interesse em ouvir o versículo, em ler o versículo. Você pode utilizar uma pergunta, você pode utilizar fantoche. Eu tenho aqui um versículo que eu utilizei recentemente no clubinho Boas Novas, que é o trabalho evangelístico que eu tenho com as crianças, que é esse daqui. E eu vou utilizar ele hoje para dar exemplo para você. Ó, aqui esse versículo é bem conhecido, é de João 3,16. Aí esse versículo fala do amor de Deus por nós, que Deus nos amou. Você pode, antes de ler ele, você pode introduzir esse versículo fazendo uma pergunta. Crianças, quem ama Deus? Né? Ou você pode utilizar o fantoche, ou alguma coisa assim do tipo, para introduzir o versículo. Então esse é o primeiro passo, tá? Então o segundo passo é apresentar o versículo. Você vai pegar a sua Bíblia, você vai abrir no versículo e vai ler junto com as crianças, tá certo? Isso é muito importante. Tem gente que vai direto para o recurso visual. Aí depois que você lê aqui na sua Bíblia, você vai dizer aqui onde é que se encontra, ensinar a criança a achar, é que você vai utilizar o recurso. No meu caso, é aqui na folha Chamex, ó. Pra vocês verem, bem simples, mas vocês podem utilizar no flanelógrafo, no quadro branco, aonde vocês quiserem. Na EBD, geralmente eu utilizo no quadro branco, mas lá no projeto evangelístico eu levo na folhinha assim, porque lá não tem quadro. E fica difícil pra mim levar. Você lê primeiro a sua Bíblia e depois você lê no recurso com a criança, você fala para ela que o versículo está na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é 100% verdadeira. Você pede para ela também abrir na Bíblia dela, para elas lerem juntas, tá bom? E assim incentiva as crianças a levar a Bíblia para a escola dominical, para o culto de criança. Esse método ele serve tanto para a escola dominical quanto para o culto de criança. E aí, ó, aqui a Bíblia fala que a gente tem que fazer assim. Não iniciar logo aqui do versículo, mas iniciar lendo a divisa, que onde é que tá aqui o versículo, né? João 3,16, aí depois a gente lê, porque Deus amou o mundo, lê o versículo todo e depois fala de novo, repete de novo o versículo onde está João 3,16. É assim que tem que ser feita a leitura. E o segundo passo é apresentar os conceitos do versículo, as palavras difíceis que tem no versículo, que as crianças geralmente não vão entender. Então, olha aqui, de novo, mostrando pra vocês o exemplo desse. O que eu fiz aqui, vocês estão vendo que ele tá bem coloridinho, né? Eu não fiz isso só pra deixar ele mais bonitinho, coloridinho. Isso aqui foi proposital, foi uma estratégia que eu fiz. E vocês podem ver, eu pintei aqui as palavrinhas que eu queria falar o significado para as crianças. Por exemplo, essa daqui, Deus. Eu queria falar pra elas poderem entender todo o versículo. Quem é Deus? Aí, amou. Como assim? Como que amor é esse? É que nem o nosso? Não é diferente, né? É muito mais. O mundo, tal maneira, que tal maneira é essa? Como é isso? Deu, aí o filho, como assim deu o filho? Unigênito, explicar para as crianças o que significa unigênito, todas as pessoas. E aqui crer, o que é crer?
o que é crer, né? Pereça, o que é pereça, e aqui o que é vida eterna, né? Tudinho aqui eu pintei as partes difíceis, as palavras que eu queria explicar para as crianças. Então, o quarto passo aqui para as crianças memorizar é ajudar as crianças a aplicar o versículo na vida delas. Como por exemplo esse daqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí fala de crer. Para ter a vida eterna tem que crer. Então, incentivar as crianças a crerem em Deus, a buscarem isso. Então, o quinto passo é repetir o versículo com as crianças. Você vai repetir de 5 a 7 vezes de forma diferente. Você vai repetir usando o visual. Aí você pode fazer aquele método de colocar o versículo no quadro e ir apagando, né, as palavras. Ao pouquinho as crianças apagam uma palavra, as crianças recitam de novo. Você pode também fazer com que elas escolham uma letra, por exemplo, a letra A. Aí você apaga todas as letras A que tem no versículo. Aí as crianças repetem e assim por diante. E aqui eu vou falar pra vocês que tem aqui na Bíblia algumas dicas que você pode estar utilizando para repetir o versículo com as crianças. Tem aqui através da canção, você pode fazer do versículo uma música, você pode separar as crianças em grupos e aquele grupo que criar uma música, criar um estilo mais legal, criar uma música aí, ganha pontuação, entendeu? Ou você mesmo pode criar e levar para classe, porque a gente sabe que as crianças decoram essas músicas rápido, principalmente essas que são pequenininhas, né? Entra na cabecinha delas e fica, elas vão lembrar do versículo no dia a dia delas, na escola, em casa, em todo lugar. Então é bem legal essa parte da música. Eu não sei se eu já fiz uma vez ou se eu ainda não fiz, mas eu vou começar a praticar essa parte também. E também tem o Senta, Levanta, Maluco, que é assim, eu utilizo essa também, principalmente quando eu vou ministrar para as crianças. Gente, quando eu vou assim numa igreja ministrar, eu percebo que quando é a hora da leitura que alguma tia faz, vai ler algum versículo, ela não dá muita importância se as crianças estão conseguindo entender aquele versículo ou não. E isso é triste. Você tem que ler o versículo e ajudar para que as crianças entendam também. É um culto, é uma lição que você vai dar ali. Não é só na escola dominical que elas têm que aprender o versículo e memorizar, não. Você tem que utilizar esses métodos também nos cultos infantis. Então, eu utilizo bastante quando eu vou ministrar esse método aqui, quando eu vou ler o versículo da história, que é o Senta, Levanta, Maluco. Que é assim, por exemplo, você vai dizer, agora todo mundo senta. Todo mundo fica em pé e recita o versículo. Todo mundo recita o versículo pulando. Todo mundo recita o versículo sorrindo. E todo mundo, quem tiver com camisa azul, recita o versículo. Quem tiver de sapato, levanta e recita o versículo. Quem tiver o cabelo cacheado, levanta e recita o versículo. Assim, dessas formas, você pode fazer várias formas para as crianças ir recitando o versículo. Mistura de versículo. Aqui, eu não vou citar todos os pontos que tem aqui na Bíblia, tem uns que eu achei assim difíceis, né? Mas tem esse mistura versículo, ele é diferente do que eu vou falar pra vocês, do que tá aqui. Vou falar do método mais fácil que eu utilizo aqui na minha classe. Esse versículo que tá aqui é que eu vou utilizar no clubinho, né? Que é dia de quinta, o clubinho, tá? E o que eu fiz? Eu escrevi o mesmo versículo, né, no papel chamex e cortei os pedacinhos por iguais e separei aqui em clipes. Quando chega lá, que eu apresentar o versículo, tiver essa repetição, aí depois eu vou dar aqui, ó, o versículo para eles. Vou dividir em grupo, né, lá. E para cada grupo eu vou dar um bolinho desse, e aí eles vão ter que montar o versículo. Quem montar mais rápido vai ganhar. Mas lá na classe da EBD, eu peço para quem para as crianças, eu não coloco o versículo no quadro, só coloco não escrevo o versículo, só coloco onde ele está, né, que é o capítulo. Eles pregam a Bíblia deles e procuram, quem achar primeiro vai montar primeiro, quem terminar primeiro escreve no quadro. E depois todo mundo recita junto, tá? Esse é um método muito legal, eu gosto muito de utilizar. Então tem vários métodos de você fazer isso, use a sua criatividade, tá bom? Para vocês fazerem essas brincadeiras de memorizar o versículo. Então depois que você ensinou o versículo, você vai continuar a repetir durante a aula. Vai ter ali um momento que é o assunto principal da história, né? Aí você repete o versículo, você pode repetir o versículo enquanto você distribui as tarefinhas para as crianças. Antes de você for cantar um corinho com elas, repita o versículo. E você pode também incluir o versículo nas perguntinhas de recapitulação, né? Eu sempre gosto de pegar todas as perguntinhas que eu quero fazer, coloco dentro de uma caixinha, coloco as crianças em roda e vai passando na caixinha com o hino, né? Aí quando eu parar o hino, quem parar aquela caixinha, a criança vai tirar uma perguntinha, eu vou ler e ela vai responder. E aí você pode incluir o versículo. Então, aí quando for no próximo domingo, né,
da outra lição, você pode recapitular o versículo da lição anterior. Eu não estava fazendo isso, eu confesso para vocês, mas como eu aprendi agora, eu vou fazer, nesse domingo eu já vou recapitular o versículo da lição anterior. E você pode recapitular da seguinte forma, para as crianças lembrarem. Você pode fazer assim como eu fiz com esse, mas ao contrário de dar para elas, você pode espalhar pela sala, pela classe, colar, esconder, e aí elas vão procurar e vão montar o versículo da aula anterior, tá bom? Vão lembrando e vão montando o versículo. E depois, quando for no final do trimestre, você pode recapitular também todos os versículos que foram vistos durante aquele trimestre. Durante cada aula que teve naquele trimestre da revista, você pode recapitular da seguinte forma. Você pode pegar uns cartõezinhos, fazer de folha mesmo, de folha sulfite. Aí você pode escrever na frente o livro, o capítulo e o versículo, né, onde se encontra. E atrás você pode escrever algumas palavras-chave do versículo. Se a criança, aí cada criança pega um cartãozinho. A criança que lembrar é parabenizada, mas se a criança não lembrar, você pede para ela abrir na Bíblia dela e ler em voz alta para todos ouvirem. Outra forma também é de você fazer o concurso de bexigas. Aqui na Bíblia está dizendo de forma diferente, mas eu adaptei aqui de uma forma que até que eu acho mais fácil, mais legal. Então você pode colocar o versículo escrito inteiro não, só a referência, né, no papelzinho, colocar dentro da bexiga, chega lá, vamos fazer uma disputa. E pode até se contar como brincadeira de final de trimestre, né? E aí a criança que encher primeiro o seu balão, estourar, vai pegar o papelzinho que tá lá dentro, vai ver a referência e vai procurar na Bíblia dela. E quem achar primeiro ganha a brincadeira. Aí depois todos cada versículo diferente, né? Depois todos podem pegar e abrir na sua Bíblia e ler o seu versículo. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu aprendi aqui com vocês, tá bom? Aprendemos juntos sobre como fazer com que as nossas crianças memorizem os versículos das lições, que é muito importante. Então, como aqui diz a Bíblia, né? Como diz, tem um pedacinho que eu achei muito interessante que diz assim, ó, que ensinar e rever os versículos para decorar toma tempo e é trabalhoso, mas cada minutinho vale muito a pena. Porque a memorização da escritura pode mudar a vida de uma criança. A gente sabe que é verdade, né? Ela lembrar dos versículos naquele dia a dia dela é muito importante. Lembre-se da promessa de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas para o que me apraz. E prosperará naquilo para que designei. Isaías 55:11. Então, que nós possamos aplicar o que nós aprendemos hoje na nossa classe, tá bom? Para nós termos uma melhor aula, para a gente conseguir ver os resultados, né, com as nossas crianças, e vai ser muito importante para a vida delas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, pessoal, e até a próxima. A paz do Senhor Jesus.